nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar-te. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez nós vimos, ao longo desse mês, a segunda vez desse Evangelho ser repetido para nós. Só que dessa vez pela narração de São Mateus. Hoje eu gostaria de separar 3 pontos para falar com vocês em relação a esse Evangelho, que eu vi como muito importante depois de ler a Escritura e pude refletir para poder trazer para vocês. Primeiro ponto: Jesus falava ainda à multidão, quando veio a sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. À primeira vista, quando nós lemos que Jesus estava falando das coisas de Deus, falando da palavra de Deus, falando ao povo, falando aos discípulos, e sua mãe e seus irmãos vêm até ele na ocasião de querer falar com ele, muitas vezes a gente pode não perceber muita coisa, imaginar que eles somente queriam falar com ele. Mas como todo trecho da Escritura e através de muita leitura profunda, a gente pode perceber que muitas vezes isso transcende a capacidade da gente conseguir enxergar o que está escrito aqui. Então, trazendo para a nossa vida, muitas vezes o Senhor quer falar conosco, muitas vezes o Senhor está falando conosco, só que é de muitas vezes da nossa prioridade querer que o Senhor cale para que nós falemos. Muitas vezes nós queremos falar mais alto do que o Senhor, muitas vezes nós queremos interromper o Senhor. Quando eu digo interromper, não quero dizer somente de falar, mas quantas vezes nós colocamos os nossos planos à frente dos planos de Deus, né? Quantas vezes Deus quer mostrar os desígnios dele para nós, mas nós fechamos nossos olhos, fechamos nossos ouvidos e somente queremos abrir nossa boca para falar mais alto do que Deus. Querer colocar nossa vontade acima da vontade de Deus. E aqui, quando diz que Jesus falava à multidão e sua mãe e seus irmãos vieram falar a ele, é justamente isso. Uma das interpretações, logicamente. Mas que, ao trazer para a nossa vida, nós possamos refletir, lógico, que muitas vezes nós devemos reconhecer que podemos ficar calados, reconhecer a hora de ouvir o Senhor e não querer atropelar os desígnios de Deus, mas sim de, enquanto discípulos, ouvir o Mestre, porque o discípulo ele não questiona o Mestre para poder querer ser melhor, o discípulo ele ouve o Mestre, ele aprende com o Mestre, e assim nós devemos fazer. Segundo ponto: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No começo do Evangelho nós vemos um homem apontar e falar: ali estão sua mãe e seus irmãos querendo falar contigo, que é um laço sanguíneo. Só que, mais uma vez, como eu dizia no começo da partilha, a Escritura transcende o que a gente é capaz de ver. Então ela vai muito além do que a gente é capaz de compreender. E Jesus, nosso Senhor, ele muda o significado do laço, deixa de ser um laço sanguíneo, mas um laço de atribuir a si a necessidade de receber a vontade de Deus em sua vida e assim se tornar filho e filha de Deus e irmão de Jesus, através do cumprimento da vontade de Deus. E aqui nós temos o exemplo da Virgem Maria, que aparece mais uma vez na passagem, que é o exemplo perfeito de entrega deliberada e total à vontade de Deus, que mesmo sem saber o que fazer, ouviu a voz do anjo e se entregou, permitindo que o nosso Senhor viesse através do seu ventre ao mundo, para redimir todos os nossos pecados. Então, trazendo mais uma vez para a nossa vida, que nós possamos realmente ter o exemplo de Nossa Senhora, Virgem Santíssima, Maria, de entregar nossa vida como ela fez, de entregar nossa vida para que nós sejamos também irmãos de Jesus, filhos de Deus, unidos através da entrega de nós mesmos, de total e deliberada vontade, aos desígnios de Deus. E o terceiro e último ponto, meus irmãos, e assim eu vou me encaminhando para o fim da partilha, eu gostaria de enfatizar as 4 vezes que é repetida as 4 vezes que é repetido o verbo falar ao longo
dessa proclamação do Evangelho. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar de ti. E Jesus disse, 4 vezes. Eu chamo a atenção para esse ponto porque, mais uma vez, analisando profundamente as Escrituras, nós podemos ver que nosso Senhor Jesus Cristo, bem como Deus Pai, que são um só, nos trazem diversas mensagens dentro da Escritura que nós só conseguimos atingir quando nós lemos, realmente querendo trazer isso para a alma. E essas 4 repetições do verbo falar nessa passagem não são por acaso. Gostaria de remeter a vocês também à cruz que é guiada por 4 pontos, não? Da mesma maneira que o verbo falar se repete 4 vezes. E por que eu falo da cruz? Porque assim como nosso Senhor diz que nós vamos nos unir a Ele enquanto irmãos, mãe e irmã, pela aceitação da vontade de Deus em nossas vidas e da prática da vontade de Deus em nossas vidas, nós também nos unimos a Ele enquanto irmãos e irmãs e filhos de Deus adotivos, através do ato salvífico de Cristo na cruz. A cruz permite que nós nos unamos a Cristo, que o sangue dele seja derramado sobre o nosso sangue, que nossos pecados sejam redimidos por causa do sofrimento dele que foi feito através da cruz. E, finalizando, assim como nós somos discípulos e nós devemos ouvir o Senhor, devemos silenciar muitas vezes nossos pensamentos e realmente nos entregar, assim como Maria fez. E devemos reconhecer também que através da cruz nós somos os filhos adotivos de Deus, nós somos os irmãos de Jesus, tanto pela aceitação da vontade de Deus em nossas vidas, quanto pelo ato salvífico dele mesmo, que se entregou por nós pela remissão dos nossos pecados. Então que nós possamos pedir ao Divino Espírito Santo, que nós reconheçamos essa nossa posição enquanto discípulos, não? De realmente sentar e escutar o Senhor, escutar a voz do Senhor, não querer atropelar o Senhor, querer se entregar a Ele, de seguir o exemplo da Virgem Maria, e independente de qualquer ocasião, entregar a sua vida a Deus, entregar a sua vida à vontade do Pai e à do Filho, que somos só. E assim como Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo e o Pai são um só, nós também somos um só com Ele através da Santa Igreja, que é a nossa grande mãe, né? E por fim, que nós saibamos reconhecer que através da cruz nós também somos filhos de Deus, e que do mesmo modo que nós somos redimidos pela cruz, que nós sejamos fecundos com tamanha bênção e graça imerecida, para que um dia nós sejamos dignos, ou se não dignos, pelo menos merecedores, de estarmos junto ao Pai no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.